Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora nós iremos começar aqui o nosso quadro Descomplica a Alma e eu convido você a fazer parte desse momento. Nós estaremos com um assunto super importante, eu, Thiago Thierry, junto com a professora Arlen Gomes. Então ter você aqui junto conosco vai ser uma alegria e principalmente fazer esse vídeo aí espalhar para todo mundo e as pessoas terem uma vida mais saudável e descomplicada. Estou aqui conectando com a professora Arlen Gomes e aí a gente vai estar num super bate-papo hoje aqui no nosso Instagram, tá bom? Deixa eu aqui me conectar. Essa atuação FM, como é bom ter você aqui junto com a gente e acompanhando a nossa programação, hein? Esse é o nosso momento tão especial, é o quadro Descomplica a Alma, que vai começar a partir de agora. Descubra como ciência e fé se conectam para transformar vidas. Com você, Arlen Gomes, professora especialista em neurociências e psicoteologia. Professor Arlen Gomes, que alegria, hein? Hoje o dia é diferente, diretamente aqui nos estúdios da Solvida FM. Seja bem-vinda. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que estão nos acompanhando ao vivo e aqueles que vão nos assistir depois. Boa tarde, noite. Um prazer mais uma quarta-feira estarmos juntos aqui. Olha que coisa boa. Hoje é um privilégio, hein? Ao vivo aqui, junto com a gente, nos nossos estúdios. Professor Arlen, eu quero trazer um assunto super importante, né? De um caso aí que a gente viu repercutindo nos noticiários da vida, do quanto os homens têm sido agressivos com mulheres. E, de alguma forma, a gente vai encontrando relacionamentos tóxicos, abusivos, pessoas que vão dando sinais de que precisam ter um tratamento ou pessoas que vão tendo sinais que precisam fugir desse tipo de perfil. Como é que você enxerga essa situação, professora? Bom, Thiago, tem muita gente falando, né, sobre o caso que chocou todas as pessoas, né, que é o caso do rapaz que agrediu a namorada com 60 socos. E parece que, assim, o que traz na matéria que foi uma crise de ciúmes. E a gente precisa entender a questão do desequilíbrio emocional, né? E também, Thiago, quando a gente fala sobre a questão da violência contra a mulher, casos, números de feminicídio, a gente precisa entender que as pessoas estão desequilibradas emocionalmente e tem uma questão aí interna que precisa ser tratada e trabalhada. Em que sentido? Inseguranças não tratadas. Pode ter sido um homem que sofreu rejeição, né, na infância, pode ter sofrido existe algum tipo de trauma ali, uma fraqueza emocional, uma fraqueza de identidade em que ele acha que ele é dono daquela mulher. Isso faz com que ele tenha esse tipo de reação violenta e agressiva. Só que, infelizmente, muitas pessoas normalizam esse tipo de atitude. Né? Ah, não, porque o homem é assim mesmo. Ele é assim mesmo, ele vai mudar. E ontem, conversando, né, com uma jovem sobre relacionamento, ela estava falando sobre namoro, e eu falei para ela, né, falei assim, olha, ninguém muda ninguém. Cuidado para você não entrar nessa onda de que você é centro de recuperação de homem. Nós temos existem muitas mulheres que têm esse tipo de pensamento. Não, eu vou mudar ele para ele ficar comigo. É o que a gente chama da síndrome de salvadora, né? São mulheres que acabam entrando em relacionamentos doentios, abusivos, problemáticos, com a intenção de salvar essa pessoa e não vai acontecer isso. Na verdade, ela acaba se auto-sabotando. E esse é um grande perigo, né, professora? Porque essa questão da salvadora da pátria,
eu acredito que as pessoas elas estão achando que tem esse superpoder, né? Quando, na realidade, essa pessoa ela já vem com uma deficiência maltratada ou nem tratada foi, mas alguém quer ser uma super mulher e falar, vou ajudar essa pessoa, vou corrigir esse problema. E muitas das vezes você não corrige nada, pelo contrário, você sofre por conta desse defeito que a pessoa tem. Então, Tiago, é muito sério isso, porque isso tem muito a ver com a autoimagem negativa, né? Com a insegurança da mulher. Claro, eu estou falando aqui da mulher, mas eu não estou tirando a responsabilidade desse homem. Então, vamos lá. Deixa eu focar em quem interessa, que foi no homem, que ele foi o agressor. Quando a gente fala de inseguranças, nós temos uma dificuldade muito grande dos homens buscarem tratamento e ajuda emocional. Então, nós temos, por exemplo, nas igrejas, encontros de mulheres e uma série de programações para mulheres, mas nós não vemos esse mesmo volume de atividades para mulheres sendo feitas para homens. Então, nós temos muitos homens com problemas, traumas e feridas emocionais que não são tratados. Eles estão lá dentro da igreja, mas com problema de autoimagem negativa, com trauma de um abuso, de um abandono, de um pai violento, de uma mãe que foi embora, enfim. E tudo isso vai gerando marcas nesta pessoa. O que acontece é que a mulher, ela tem uma tendência maior de desabafar, de pedir ajuda, de procurar terapia, um aconselhamento. E o homem não, né? O homem tem dificuldade até de ir para uma consulta médica fazer um check-up. Então, a maioria dos homens acha que não precisa. E aí, nesse não precisa, Tiago, esse homem vai repetindo comportamentos problemáticos e doentios, inclusive dentro da igreja. E aí, um problema que a gente tem dentro do cenário cristão, evangélico, que é o cenário que eu conheço, né? A gente escuta o vamos orar. Vamos orar, ele vai melhorar, ele vai mudar. Só que assim, violência contra a mulher é crime. Não é oração só, é denúncia. Então a gente precisa sair um pouco desse lugar de negligência, tá? E a violência contra a mulher, ela não é só física. É uma violência psicológica, onde esse homem manipula essa mulher, onde esse homem trata ela mal, faz ela se sentir feia, insegura, chama ela de burra, que sem mim você não vai conseguir mais nada na sua vida. Então tem essa violência psicológica, tem a violência material, onde esse homem, quando essa mulher trabalha fora, pega o salário dela, ele que administra, ela não tem acesso a R$1 para comprar uma coisa para ela, ele fica com o cartão dela de banco, isso acontece, isso é real, tá? Tem a violência patrimonial, que tem a ver com os bens, então tem muitos tipos de violência. A violência sexual também, inclusive dentro do casamento, né? Nós entendemos, sim, que a Bíblia fala, né, que quando você se casa, o seu corpo, né, é para o seu marido, para você servi-lo em amor, e assim o corpo do marido para a esposa. Mas tem muitos homens, por exemplo, que têm essa visão machista de que a mulher ela existe para me servir, e ele não respeita o período menstrual da mulher, ele não respeita uma enfermidade, ele não respeita que aquela
mulher, de repente, está com alguma questão hormonal e ela está com um problema de libido, ou mesmo que ele não faz a parte dele de fazer a mulher se sentir encantada, com desejo, e ele só pensa no prazer dele. Trabalhando em aconselhamento, Tiago, eu conheci mulheres que nunca tiveram prazer sexual na vida, né? Porque o marido nunca se preocupou com isso. Então, quando a gente fala da violência contra a mulher, nós temos diferentes tipos de violência. Tem mulheres que sofrem todos eles, tem mulheres que sofrem alguns. O que acontece é que muitas vezes a mulher nem sabe, ela não enxerga que ela está vivendo esse tipo de violência. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, professora. Isso não vem uma questão também de crença? Vamos para a parte masculina. O pai que ensina o homem que o homem tem que ser desse jeito e não tem que ficar com moleza para a mulher, porque senão você fica afeminado. O homem tem que ser homem. A gente já não começa, então, com a sociedade masculina, essa crença do vô, do pai, ensinando que o homem tem que ser cabra macho? Tem sim, Tiago. A gente tem uma cultura no Brasil que objetifica o corpo da mulher. Isso é reforçado pela cultura, pela música, pelas artes, infelizmente. E muitas mulheres acham isso bonito, né? E temos também essa cultura do machismo, quando a gente escuta uma música, né? Que o cara, né? Ele vai fazer isso, isso e isso, você é minha cachorro, etc e tal. A gente tem essa cultura. Essa fala que você está falando, que você está trazendo, ela é antiga, ela ainda existe, principalmente nos interiores, né, nas regiões mais rurais, mas existe também que aquela, assim, segura suas cabritas, né, que meu bode está solto. É uma coisa assim. E muitas vezes esse pai ou um tio que inicia esse menino, né, no mundo da pornografia, e a pornografia traz o quê? Que a mulher é um objeto. A mulher, ela tá ali para te servir, subserviente, sem reação, e isso se disseminou principalmente com a questão da internet, né? Esses acessos estão assim. Então, sim, Tiago, a gente tem uma cultura que reforça esse tipo de comportamento. Mas a gente está falando de um nível, Tiago, que vai para uma questão doentia, que é essa manipulação emocional, que é essa violência. Isso tem muito a ver, não é só com esse homem que foi introduzido muito cedo nas questões eróticas, ou apenas que esse cara foi muito machista, veio de uma família machista. Porque tem muitos homens que tiveram essa criação mais machista, mas eles tratam a mulher com respeito. Eles trazem nessa criação deles o quê? Eu sou o provedor, eu tenho que pôr comida dentro de casa, eu tenho que cuidar dos filhos. Ele não faz um carinho, ele não é carinhoso de dizer eu te amo tudo para a esposa, mas ele também não é agressivo, ele não é violento, ele só não demonstra muitos sentimentos, o que não é legal, tá? Porque as pessoas deveriam se sentir à vontade para expressar o que sentem. Mas muitos homens acham que, inclusive, demonstrar sentimento e afeto é coisa de homem afeminado. E aí, por outro lado, nós temos mulheres que, de repente, tiveram uma criação que assistiram isso e normalizam esse tipo de tratamento. E aí ela não fala que ela sente falta, porque ela não viu a mãe reclamar, ela viu a mãe aceitar esse tipo de tratamento do pai, então para ela é esse tratamento que ela tem que receber. Só que a sociedade mudou. Nós vemos os jovens da minha geração para baixo. Tem mais acesso à informação, Thiago, tem acesso à internet. Eu sei que os mais idosos terão essa visão que nós acabamos de falar,
Mas os mais jovens têm acesso à informação. Qual que é o problema aí? O problema aí são questões de problemas e transtornos emocionais. De a mulher aceitar estar num relacionamento abusivo e esse homem também. Porque existe uma coisa chamada dependência e codependência emocional. É a corda e a caçamba, né? Então, para o codependente emocional existir, precisa do dependente. O que acontece nesse tipo de relacionamento? É uma pessoa extremamente insegura, com uma autoimagem negativa, que não acha que merece coisa melhor. Às vezes a pessoa nem sabe o que ela merece, então, por não saber o seu valor, ela aceita qualquer coisa. E aí, ela se põe num relacionamento problemático como esse. E o que acontece? Se eu não ficar com ele, não vai ter outro. E aí essa pessoa aceita esse tipo de tratamento, porque na cabeça dela, ela não merece coisa melhor. E a violência, Tiago, ela não começa no soco, nos 60 socos. A violência, ela começa na fala ríspida, agressiva, no empurrão, no silêncio que manipula, né? Teve um problema, não resolve, desliga o celular e some, começa no tratamento ríspido. Então, começa aos pouquinhos. Isso tem muito a ver com o que nós falamos aqui no mês de junho, né? Não ignorar os sinais. Muitas vezes a pessoa ignora os sinais. Por quê? Por conta dessa carência e dependência emocional. Não, mas se eu não estiver com ele ou com ela, não vai ter outro. Eu acabo me permitindo estar num relacionamento doentio por conta dessa insegurança e desse medo de ficar só. Eu acho que a palavra que você trouxe aqui pra gente, ela é muito coerente nessa questão da dependência. Porque, vamos lá, você começou dizendo sobre a igreja que faz trabalho com mulheres. Mas, ao meu ver, e me corrija se eu estiver errado, eu acredito que a igreja evangélica, nesse período, ela tem errado muito nas instruções para suas mulheres. Porque eu faço encontro de mulher, eu faço congresso de mulher, na qual o meu assunto não é de mulher para mulher. Eu estou falando de bênção, eu estou falando de milagre, mas eu não estou falando qual é o comportamento que essa mulher ela precisa ter dentro de um relacionamento, dentro de uma casa. E aí, essa pessoa, por não saber, ela tem as referências dela de casa, na qual você falou, era normal, ela romantiza, e aí vamos lá. Essa pessoa é evangélica, ela começa a se relacionar. E de repente, olha os sinais. O abusador, ele já começa a querer cortar a amizade que essa pessoa tem com as outras pessoas. Esse abusador, ele já começa a querer olhar para o seu celular e dizer, desbloqueia ele porque eu quero olhar. Como essa mulher, e essa é a pergunta, professor, essa mulher, ela vai enxergar esses sinais se a princípio para ela está sendo normal ou na cabeça dela a carência está levando ela a cegueira. Então, como logo de cara eu já percebi, opa, peraí, isso daqui está errado. Eu não posso entrar nisso, porque eu não estou dizendo aqui, professora, alguém que tem 20 anos, mas talvez eu estou dizendo de alguém que já passou por alguns relacionamentos, por alguém que já foi até casado ou casada e cai numa armadilha dessa. Como fazer? Tiago, você trouxe vários apontamentos aí. Vamos lá. Primeiro, nos encontros de mulheres, Tiago, tem muita informação. Eu me lembro de quando eu era adolescente jovem, que participava de encontros de mulheres, o que mais era falado nos encontros era sobre o papel da mulher no casamento. Então, a gente ouvia tudo sobre como ser uma mulher sábia, né, cuidar da casa, da família, etc. O que não está errado. O que eu acho que falta é encontros assim para ensinar aos homens como ser um sacerdote do lar.
o que é ser um marido, o que é ser um pastor da sua casa, né? E que você é o protetor, é o provedor, é o que vai cuidar. E hoje nós vemos em muitas igrejas mentorias para mulheres que não falam só do papel da mulher no casamento, mas falam da mulher, dos sonhos, da carreira, dela se conhecer, que ela tem talentos, habilidades, ou seja, a sociedade mudou, Tiago. Nós não temos mais mulheres que se casam para ficar em casa cuidando dos filhos. As mulheres estão trabalhando fora. E entenda, não é problema se você casa com alguém que pode dizer, né? Olha, fique em casa cuidando dos filhos, que eu vou prover tudo. Se esse é um sonho, uma vontade dela, tudo bem, não tem problema. O que eu penso que falta, Tiago, é esse tipo de tratamento emocional, de orientação social, de comportamento para os homens também. E mesmo quando tem, os homens não aderem. Nós temos poucos homens participando de ensino, orientação, discipulado, terapia, enquanto nós temos muitas mulheres. Então, esse é o primeiro ponto. Então, tem muito congresso. Congresso é uma coisa, às vezes, né, mais específico, mas tem muito trabalho para a mulher em diversas frentes. Se não tem na sua igreja, tem na igreja da sua amiga, ou seja, está muito bem servido. Eu mesma fiz muitas mentorias para mulheres, provavelmente esse próximo semestre, né, vai ter mais um grupo. Por quê? Porque eu vou trabalhar com as mulheres. E aí, onde tem homens fazendo esse mesmo tipo de mentoria com os homens para falar de autoimagem negativa, inseguranças, perfeccionismo, abusos, ansiedade, depressão? Não tem. E aí eu tô com uma mulher saudável que vai se relacionar com um homem que aparentemente é saudável. Mas isso vai aparecer em algum lugar. Quando essa mulher é mais esclarecida, o que ela faz? Ela vai ajudar esse homem nesse processo dele de amadurecimento emocional. Até porque o relacionamento é um ajudando o outro, o casamento é um edificando o outro. Só que quando essa mulher não tem acesso a essa informação, ficam dois adoecidos juntos. E aí é um homem inseguro, por essa insegurança ele é extremamente ciumento. Essa mulher entende isso como amor, porque de repente ela veio de um lugar onde ela se acha feia, e aí ela acha que todo esse ciúme dele, mas é porque eu sou muito bonita, muito amada, pronto. Juntou ali o dependente e o codependente emocional. E aí, se isso vai entrando no lugar mais perigoso desse homem ter mais ciúme, essa mulher fala assim, não, mas eu só... Se ela enfrenta, vamos dizer assim, não, mas eu só fui na igreja. E aí ela fala assim, eu não vou deixar de ir. Pronto, nós temos um problema. Então, Tiago, claro, aqui a gente está num programa, né, curtinho, seriam várias coisas para analisar. Mas você falou sobre os congressos, né? E você falou sobre a questão das igrejas no ensino. Tem muito ensino. O que falta são mais ensino para os homens e que os homens se abram para caminharem em discipulado e aprendizado, principalmente para tratar suas feridas e traumas emocionais, tá? Por quê? Porque esse comportamento violento, agressivo, distante desse homem pode ser fruto de um trauma emocional que ele sofreu e que ninguém sabe de repente, né? Ele pode ter sofrido um abuso e ele tem problemas que ele nunca falou para ninguém, não falou por vergonha, e aí ele tá casado com uma série de questões na mente dele que fazem ele ter um comportamento super difícil para essa mulher que está no relacionamento com ele, e ele nunca tocou no assunto para ser tratado. Então, acho que o grande problema é esse, né? A gente tem muitos cursos,
para mulheres, precisamos de mais homens que se levantem para fazer esse mesmo tipo de trabalho de ensino e orientação e tratamento emocional para com os homens também. Ó, dentro disso que você falou, eu vou te falar algo que eu estava conversando com uma pessoa. Talvez aquela igreja pentecostal, ela não vai ter esse tipo de conversa, infelizmente. As outras igrejas, a gente tem até uma pessoa que está participando conosco e indicando aqui uma mentoria de homens 4x4 da Igreja Edificando em Cristo Brasil. Perceba, é uma igreja diferente. Você não vai ouvir falar, é uma assembleia, é uma igreja tal ali. Porque, às vezes, esse tipo de igreja ainda é um tabu. Ainda o machismo, ele reina. E aí, lamentavelmente, as pessoas vão ficar com a mente fechada. E aí, é claro, você tem uma bandeja de informação e cabe ao homem ir atrás, como nós recebemos a informação agora da Igreja Edificando em Cristo Brasil, que é online. E esse homem pode participar. A mulher, como você mencionou, professora, pode ir na igreja ali de uma amiga. Opa, na minha igreja não tem, mas da minha amiga tem. E eu vou buscar estar saudável. Mas aí vem agora o X da questão, professor. Essa mulher, ela não está se relacionando com ninguém. Está ali solteira, divorciada, separada, enfim. Ela é saudável. Como ela descobre nesse conhecimento do homem se ele é saudável ou não? Porque, a princípio, todo mundo é saudável. E qual é a dica que você traz para nós, professora, para essa mulher tomar cuidado para não cair nas garras de um lobo? Muito bem, pergunta séria, né? Não ignorar os sinais. Se ela é saudável e equilibrada, uma pessoa terapeutizada, ela vai perceber, né? Agora sim, Tiago, eu não estou dizendo para você que existem pessoas perfeitas. Todos nós estamos sendo aperfeiçoados até a volta do Senhor, que é o que nós cremos como cristãos evangélicos. Então, eu tenho questões que estão sendo trabalhadas, meu marido tem questões que estão sendo trabalhadas, então todos nós. O que a gente precisa ver é o que é aceitável dentro de uma normalidade. O que vai ajudar essa pessoa a observar? Não comece do fim para o começo. O que acontece geralmente no relacionamento? A pessoa se envolve para depois observar se o outro é saudável ou não. Não existe um tempo de amizade primeiro, de conversa intencional, de conhecer essa pessoa com a família, com o trabalho. Quem é essa pessoa? Né? E, não, eu já me envolvi primeiro, já estou apaixonado. O apaixonado, ele é cego. Né? Tem uma questão, cego assim, né? Tem uma questão química no cérebro quando a gente está apaixonado, que a gente ignora um monte de coisa porque a gente está apaixonado. E a paixão dura alguns meses. E aí, quando vai baixando, né, esse efeito da paixão, as coisas vão aparecendo. Só que aí você já está envolvido no relacionamento. Então, é muito importante que você tenha os olhos abertos enquanto você está conhecendo essa pessoa. Seja intencional. Né? É o que você falou. Como é quando uma pessoa é solteira? Eu comentei aqui o que eu passei quando era solteira, né? De conhecer uma pessoa e, não, eu não quero. Eu lembro de um rapaz, muitos anos, né, que eu conheci na igreja, me relacionei, por pouquíssimo tempo, que esse rapaz, ele tinha esquizofrenia. Eu saí desse relacionamento. Por quê? Porque era um problema. Esse rapaz, ele tinha sofrido um abandono por parte do pai dele. Foi nesse momento que ele adoeceu, né? E o que acontece muitas vezes? A pessoa não busca um tratamento. Então, na conversa, se você gasta tempo de conversa e amizade com a pessoa,
é aquilo que eu falei, né, em junho, ó. Gasta 3 meses, pelo menos, conversando de maneira intencional, conhecendo, sem se envolver, para você ver quem é essa pessoa, como é essa pessoa, os hábitos, o jeito. A não ser que o cara seja, né, um manipulador extremamente habilidoso, que aí a gente já está falando até de um transtorno, ele vai se mostrar, você vai perceber o comportamento dele. E no relacionamento, pode ser que naquele tempo de conversa você não percebeu, porque até então vocês eram só amigos. Começou o namoro. Esse cara começou a se mostrar, começou a mostrar algumas questões. Não ignora os sinais, sai fora. Não pensa que, não, mas ele vai mudar. Sai fora. Não entra nessa de, porque se eu não tiver ele, eu vou ficar sozinho, o que vai ser de mim? E a carência, a autoestima. Busca a ajuda de uma amiga para te fortalecer e mete o pé, né? Isso vale para homem também, tá? Porque tem mulher problemática também por aí. Às vezes você é um cara que tá na santa paz, e aí você, porque a mulher é muito bonita, mas assim, ela é bonita, mas o cérebro dela tá todo bagunçado, né? E aí você entra no relacionamento para ter problema. Não, mas eu vou cuidar dela, eu vou ajudar ela. Gente, namorado não é terapeuta, tá? Então, cara, ó, vai se tratar. O dia que você estiver bem, se eu ainda estiver aqui e estiver a fim de você, a gente conversa. Se não, vida que segue. Não fica nessa de também não vai que eu vou te esperar. Velho, isso aí é coisa de filme, tá? Nem a Rose esperou o Jack, ela foi viver a vida dela, né? Que é um filme tão romântico. Então, assim, não ignorar os sinais. E se você está num relacionamento que você percebe que tem alguma coisa estranha, procure ajuda. Nós temos hoje o centro, antes chamava, alguns acho que ainda estão com esse nome, de Centro de Defesa e Convivência da Mulher, mas hoje é Centro de Referência e Convivência da Mulher. Existem vários espalhados pela cidade. Eu já trabalhei no CDCM, eu vi muitos casos, inclusive de mulheres evangélicas em situação de violência. Nós temos um grande problema que é o ciclo da violência. Dá tempo de falar do ciclo da violência, Thiago? Vou falar. O que é o ciclo da violência? Essa mulher está num relacionamento, está ali super romântico o relacionamento. Esse homem comete uma violência com ela, sei lá, um empurrão. Ela se assusta, peraí, ele me empurrou, como é isso? Ela fica assustada, mas esse homem vem, pede perdão, traz flores, um chocolate, leva para sair, olha, me perdoa, eu só esquentei a cabeça, foi só uma vez. Essa mulher perdoa, volta para a lua de mel de novo, que a gente chama, né? A gente se ama, tal. Daqui a pouco, esse empurrão vem com um apertão no braço. Ela se assusta de novo. Mas aí ele pede perdão, traz um chocolate, chama para sair, ela perdoa, volta. Então, assim, ela fica nesse ciclo até que essa violência se torna algo gigantesco. E muitas mulheres não conseguem sair por conta dessas vezes manipulação emocional, essa insegurança, essa autoimagem negativa, essa carência, às vezes dependência financeira, então eu não posso sair porque como eu vou me sustentar. Então tem muitas questões envolvidas, eu vi muitos casos, Thiago, casos de que o centro de defesa tinha que ir até o lugar, tirar essa mulher, né? Eu já vi casos de tirarem a mulher com os filhos da casa, levar ela para um lugar seguro por conta da violência, e essa mulher voltou para o agressor. Não foi só uma vez, tá? Então, é muito sério. Se você entende que você está num relacionamento, que você percebe coisas estranhas, mas você não sabe se é violência ou não, procure ajuda. Procure um centro de referência. Procure um profissional de saúde, né, um psicólogo, para você poder conversar. Procure um aconselhamento, se você tiver na sua igreja uma área com pessoas maduras, que não vão espiritualizar o que quando eu falo não vão espiritualizar, não estou dizendo que você não deve orar. Nós devemos orar por tudo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Mas o que está acontecendo com essa pessoa que está cometendo violência com você,
não é o diabo. Ele pode até estar sendo tentado, mas a Bíblia fala que cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Então ele dá brecha para o inimigo. Mas está ali uma raiz que está fazendo ele dar abertura para ser violento com você. E essa raiz precisa ser tratada. E a não ser que essa pessoa se abra para ser tratado, ser curado, ser liberto, você precisa estar no lugar seguro. Ai, mas Deus abomina o divórcio. Ok. Sim, Deus abomina o divórcio. E você vai ficar numa situação de violência até quando? Apanhando, sendo agredida. Ele já quebrou a aliança com você a partir do momento que ele está te batendo, que ele está te agredindo, que ele está cometendo violência contra você. É uma situação muito séria, Tiago, é um assunto muito delicado. Nós vimos a situação acontecer num namoro, acontece em casamentos também. Então, como o caso foi num namoro, eu repito mais uma vez, não ignorem os sinais. Os 60 socos começam no empurrãozinho, começam numa fala ríspida, começam num ciúme estranho, numa proibição. Então, entenda, menina, moça, mulher, o seu valor. Você é extremamente valiosa e você merece um tratamento digno num relacionamento. Muito bom, professora. Deixa só para a gente poder finalizar, você me fez... eu tenho um ponto de interrogação até para aquela mulher que está dentro de um relacionamento, está namorando. Esse namoro já tem 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos, e ela está querendo casar com esse rapaz, ela fala sobre casamento, e sempre esse cara desconversa. A pergunta é, eu devo continuar namorando com ele, ou isso já é um sinal que ele não quer casar comigo? Tiago, seu menino tá no 10... se você tá 10 anos no namoro, eu sinto muito, né? Eu acho que namoro não devia nem durar esse tanto de tempo. Eu aprendi, Tiago, que namoro foi feito para acabar. Ou ele acaba em casamento, ou ele acaba porque ele acabou mesmo. Então, mais uma vez, eu vou falar da intencionalidade. Tá no relacionamento? Por quê? Pra quê? Por que vocês estão juntos? O que vocês querem? Por isso que eu falo tanto com adolescente, toma cuidado, você vai namorar agora, para o que eu entendo, tem muito hormônio em jogo, eu acho que isso deveria ser falado mais claramente, principalmente em grupos de jovens, que tem hormônio, as pessoas demonizam os hormônios dos jovens, e é saudável. Se ele tem desejo, se ele está tendo impulsos, né, nessa área, as questões sexuais começando a aflorar, faz parte do desenvolvimento humano. O que a gente precisa é orientar esse jovem de como canalizar toda essa energia, esse fulgor, para um outro lugar, uma atividade física, os estudos, o trabalho, um estágio, um trabalho social, até que chegue o momento do casamento. Porque você começa a namorar com 16 anos, tá com tudo pegando fogo. E aí você não tem nem emprego. Então, ou seja, você vai namorar sem perspectiva de nada, porque você ainda nem terminou o ensino médio. Você vai casar lá com 25 anos. Você está em santidade? Aí eu estou falando com cristão, estou falando com crente. Meu amigo, minha amiga, ou você está querendo enganar alguém, que a mim você não engana, né? Porque não tem como. Mas a gente... Ou então vocês são anjos na terra, e aí eu admiro também, né? Porque pode acontecer. Porque outro dia eu estava falando no aconselhamento com um grupo de meninas, e elas ficaram constrangidas. Eu falei, gente, então só eu que tenho hormônio. Vocês namoraram e... Não sinto nada. Você sente o perfume do... Rapaz, você não sente nada. Ai, que santas, que lindas. Mas a gente estava num grupo só de moças. Então eu fui muito aberta com elas, né? Falando sobre os hormônios da mulher, como é que funciona o ciclo e tudo mais, e para falar sobre isso, porque eu acho que é isso, é essa orientação. Então, Tiago, 10 anos de namoro, gente, pelo amor de Deus, né? E se você fala de casamento, esse cara desconversa, na primeira desconversa, eu já acenderia o farol amarelo, né, o alerta, e no segunda desconversa eu sairia fora. O que acontece muitas vezes, Tiago?
essa carência, esse medo de, poxa, mas e se eu termino com ele? Vai que ele muda de ideia e tal. A gente precisa ser mais decidido do que a gente quer da sua vida, da nossa vida, né? A gente precisa ser mais decidido. E aí, Tiago, fazer escolhas acertadas, né? Porque senão a gente acaba perdendo tempo quando a gente olha, se passaram 15 anos, eu não fiz nada da minha vida, esse relacionamento até acabou e eu não vivi nenhum sonho e tô aí frustrada. É mais uma pessoa com questões emocionais e traumas para serem tratados aí. Então, se você corta no começo, com certeza você tem mais chances aí de seguir a vida e, de repente, procurar um relacionamento saudável. E isso que a gente está conversando hoje, Thiago, para a gente encerrar, tem muito a ver com um vídeo que eu postei no Instagram essa semana sobre uma música, que o refrão fala, né? Pai, cuidem bem das suas filhas. Porque a música fala sobre isso. Depois vai lá, você que está aí ouvindo, assistindo, vai lá no meu Instagram. E por quê? Porque era um rapaz que estava num relacionamento, e aí é ele que estava num relacionamento com uma moça bem problemática, e ele foi entender que o comportamento daquela moça era por conta da ausência e das questões paternas que ela tinha. Então, tem muito isso também, Tiago, essa ausência de paternidade, de segurança, de estrutura, enfim, são tantas coisas, nós precisaríamos de podcast de 3 horas aqui. Mas, voltando à pergunta inicial, gente, se você está num relacionamento que ou ele ou ela não fala sobre intencionalidade, futuro, não faz planos com você, reveja se você está se relacionando com a pessoa certa. Na sua cabeça, professora, qual é o tempo ideal para um namoro para poder, então, acabar? Ou, como você falou, acabar de acabar ou acabar para ir para um casamento? Esse tempo é um pouco relativo, né? Que aí você me põe numa saia justa, vou receber hate aqui, né? Tiago, eu penso que assim, o casal, quando está se conhecendo, eles precisam ter uma intencionalidade e eles precisam entender quanto tempo eles aguentam estarem juntos em santidade ao Senhor nesse relacionamento. Por quê? Se você tá com 1 ano de namoro e você começa a ver que o negócio está começando a ficar complicado, opa, para onde a gente vai com esse relacionamento? A gente vai se casar e, mais uma vez, nós falamos em junho e falo novamente, não se case só por conta de não cair em fornicação, porque casamento não é só isso. Existem uma série de outras coisas dentro de um casamento, aí você se casa só por isso, e aí nós vamos ter problema e, de repente, um divórcio lá na frente. Porque o divórcio começa muitas vezes no namoro, tá? Lá no namoro já tem vários sinais de que esse casamento não vai para frente e acabam sendo ignorados. Então não se case só por isso. Eu penso, Thiago, que 2 anos, 3 anos no máximo, com muita maturidade, né? Assim, equilíbrio, o casal sabendo fazer escolhas acertadas e olhando para o Senhor e com o compromisso que eles têm com Deus e um com o outro, eu penso que seja um tempo bacana, né? Eu namorei, noivei, casei com 1 ano, mas eu já estava com 37, casei com 38, meu marido tinha mais de 40, então tudo bem. Ah, mas eu tenho 16, nem namore, porque tu não tem nem idade, tu não tem nem emprego. Acho que a primeira coisa é, tá trabalhando? Tem emprego? Não tem emprego, não namora. Acho que é a primeira coisa. Ah, mas a menina, eu não trabalho, mas ele trabalha. Beleza, ele trabalha. Ele consegue começar a conquistar alguma coisa para você? Ou ele é jovem aprendiz? Não tem nenhum emprego fixo. Então, acho que tem coisas práticas, Thiago, que podem ser observadas e isso acaba minimizando uma série de problemas. Eu sei que é difícil, a gente não vai... Ah, não, mas vão continuar namorando. Thiago, 18 anos para frente, com a cabeça mais esclarecida, com o emprego, estejam trabalhando minimamente e sejam intencionais, para que vocês não fiquem namorando 10, 15 anos, jogando tempo de vocês fora. Muito bom, professora. Que aula! Hoje o assunto é super importante para as mulheres que, de alguma forma, estão passando por problema, passaram por problema e agora estão sozinhas.
repensando como administrar esse próximo relacionamento. Então foi muito válido essa conversa, esse nosso bate-papo. E se entre nós, professora, tem uma mulher, ela quer conversar de mulher para mulher, quer que alguém como você, professora, que tem aí a altura e conhecimento, a ajude, como é que ela faz para se conectar com você? @Arlen Gomes no Instagram, meu e-mail arlen.gomes84@gmail.com. Pode entrar em contato, nós vamos conversar e te orientar, porque de repente você precisa de uma ajuda, né? Como eu falei do CDCM ou do Centro de Referência da Mulher, de repente você precisa de uma intervenção aí de um órgão competente para te ajudar nessa situação que você esteja passando. Pronto. Então tá bom, professora. Quarta-feira que vem, se o bom Deus assim nos permitir, nós nos encontramos mais uma vez no quadro Descomplica a Alma. Obrigada, Tiago. Bom restante de semana para você e para todos. Tchau, tchau.